Um outro assunto relacionado a potências de base 10 é a notação ou escrita científica. Quando você estiver estudando em seu livro, você vai encontrar uma escrita mais ou menos nesse sentido. Eu vou fazer a leitura aqui para você. Olha só, um número na notação científica deve ter as seguintes características. A primeira, ser escrito como um produto de dois fatores. Bom, esses dois fatores relacionam a potência de base 10, né? A gente viu que o número 100, por exemplo, ele representa 1 vezes 10 elevado a 2, tá? Esse primeiro item está dizendo que ele vai aparecer nesse formato, ok? Segundo, um dos fatores deve ser um número de 1 a 10, excluído o 10. Beleza, então está dizendo que essa parte aqui, ó, que está multiplicando a potência de base 10, é um número que deve ser de 1 a 10, excluído 10. Ou seja, ele pode ser o 1? Pode. Ele pode ser o 2? Pode. Ele pode ser o 3? Pode. E assim por diante. Ele pode ser o 9? Pode. Ele pode ser o 10? Não, não pode ser o 10. Então, todo número escrito em notação científica vai começar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, etc., pelo 8 ou pelo 9, tá ok? Terceiro critério, o outro fator deve ser uma potência de base 10. É o que eu mostrei aqui, ó. O outro fator tem que ser uma potência de base 10. Bom, com estas regrinhas, a gente já pode pegar algum exemplo. Quer ver? Primeiro, vou tomar um número muito grande. Eu vou pegar aqui, ó, 2 bilhões 870 milhões. Tá aqui. É um número muito grande, né? E escrevendo ele em notação científica, o primeiro critério é que deve aparecer um produto de dois fatores. Então, isso aqui é igual a um valor que vem aqui, vezes uma potência de base 10. Eu não vou escrever o expoente agora, tá? Vou deixar aqui assim, ó, em aberto, para a gente verificar como é que se monta esses expoentes. Primeiro, o valor que vai entrar aqui, ele deve ser um número entre 1 e 10. Logicamente, eu vou tomar aqui o número 2. Eu vou colocar o número 2 aqui. Existe outro valor que não seja zero depois do 2? Existe. Aqui vem, ó, o 8 e o 7. Então, vou colocar vírgula 8, 7. Agora, para definir qual é o expoente na potência de base 10, eu vou contar quantos algarismos existem depois do algarismo 2. O algarismo 2 eu aproveito ele como parte inteira. Os demais, eles representariam casas decimais. Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o expoente da minha notação científica. 2,87 vezes 10 elevado a 9. Deixa eu escrever aqui direitinho, né, para não ficar meio assim rabiscado. 2,87 vezes 10 elevado a 9. Outro exemplo, olha só, 38 milhões. Então, 0, 0, 0, 0, 0. 38 milhões é um número bastante expressivo, né? Como é que eu devo escrever esse 38 milhões em notação científica? Veja só, eu vou tomar o primeiro algarismo, que é o 3, vou colocar vírgula. Existe algum outro algarismo que não seja o 0? Existe, aqui aparece o 8, ó. Então, eu vou escrever um 8 aqui, tá? Depois que eu escolho o primeiro algarismo, tudo que vem depois eu vou tratar como casa decimal. Tá? No entanto, esses zeros aqui que vem no final, ó, eu não escrevo não, tá? Porque casa decimal, zeros que vêm à direita, eles não têm significado e são desnecessários.
Bom, escrevi o 3,8. Agora eu vou completar com uma potência de base 10. E o expoente dessa potência de base 10 será a quantidade de algarismos que vem depois do primeiro. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expoente 7. Outro exemplo, 1980 é um número menorzinho, né? Mas vamos escrever ele na notação científica também. Primeiro, eu tomo aqui, ó, o primeiro algarismo, 1. Agora, eu verifico os algarismos depois do 1 que não são zero. Eu tenho vírgula 98. E vem uma potência de base 10. O expoente dessa potência de base 10 corresponde aos demais algarismos. 1, 2, 3. Então, expoente 3. Vou fazer mais um exemplo. 2.787.000. Isso aqui é igual. O primeiro algarismo é o 2, então coloco 2, vírgula. Os demais algarismos que não são zero, o 787. Então coloco 787 vezes uma potência de base 10. E o expoente dessa potência de base 10 é a quantidade de algarismos que eu ainda não considerei. Né? São os algarismos além do 2. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, expoente 6. Vou pegar um outro exemplo. 34.507.000. Ok. Isso aqui em notação científica, primeiro começa com 3, vai ficar 3, vírgula. Os demais valores que não são zero, e aqui tem uma observação importante. Esse zero que está entre os algarismos 5 e 7, ele precisa ser contado também. Tá? Os zeros que eu desprezo são somente os zeros que estão à direita, ok? Se tiver um zero aqui entre os demais algarismos, eu devo contá-lo também. Então, é 3,4507. Isso, vezes uma potência de base 10. E para saber qual é o expoente dessa base 10, é só contar os algarismos além do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a 7. Nós acabamos de ver como escrever em notação científica um número inteiro muito grande. E se for um número decimal muito pequeno, por exemplo, 0,0006, é um número muito pequeno, né? Quase zero. E é possível escrever esse número em notação científica também. A gente precisa considerar essas casas decimais aqui, ó. Então esse número é igual. E aí você vai verificar da esquerda para a direita qual é o primeiro algarismo diferente do zero. Aqui eu encontrei o 6. Então o número será o 6. Existe algum outro algarismo depois do 6? Não. Então deixa o 6 mesmo. Será 6 vezes uma potência de base 10. E agora você vai considerar o quê? A quantidade de zeros que estão à esquerda do 6. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse expoente será 4. No entanto, como esse aqui é um número muito pequeno, você precisa lembrar que o expoente é negativo. Tá ok? Então, esta é a representação em notação científica de um número muito pequeno. Eu vou pegar um outro exemplo. 0,0045. Vamos escrever em notação científica? Veja só, eu vou procurar da esquerda para a direita qual é o primeiro algarismo diferente de zero e encontrei o 4. Então é o 4. Existe algum outro algarismo diferente do zero depois do 4? Existe, tem o 5. Então vou colocar vírgula 5. Agora eu coloco uma potência de base 10 e para verificar os expoentes, eu conto quantos são os zeros à esquerda do 4. Olha só, 1, 2, 3.
Então, é expoente 3 negativo, porque é um número muito pequeno. Vou tomar um outro exemplo. 0,000000001. Aqui eu tenho 8 casas decimais. Eu vou escrever esse número em notação científica. Então, primeiro, da esquerda para a direita, o algarismo não nulo que aparece é 1. Então, é 1. Não existe um outro algarismo diferente de 0 à direita dele. Então, será 1 vezes uma potência de base 10. Agora, eu vou contar quantos são os zeros à esquerda desse algarismo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é expoente negativo 8. Para finalizarmos, vamos ver algumas operações envolvendo potências de base 10. Primeiramente, vamos ver uma operação que envolve multiplicação e divisão com base 10 ao mesmo tempo. Aqui eu tenho uma expressão, que é uma expressão fracionária, né? Na parte de cima, na parte do numerador, eu tenho o produto 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 2. Na parte de baixo, eu tenho uma divisão, que é esse produto 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 7. E uma das formas de resolver essa expressão é você aplicando convenientemente aquelas regrinhas de potenciação de mesma base que a gente já estudou. Então, eu vou trabalhar primeiro na parte de cima, depois vou trabalhar na parte de baixo, tá? Vou passar um traço aqui. Na parte de cima, já que é produto de potências com a mesma base, eu vou simplesmente repetir a base 10 e fazer a soma dos expoentes. É 5 mais menos 3 mais 2. Na parte de baixo, eu tenho o mesmo caso de produto de potências com a mesma base. Então, é 10 elevado a menos 4 mais 7. E agora é só resolver essas continhas. Aqui na parte de cima, eu tenho 10 elevado a 5 mais menos 3, se torna 5 menos 3. Então, 5 menos 3 é 2, e 2 mais 2 é 4. Aqui na parte de baixo eu tenho menos 4 mais 7, é o mesmo que 7 menos 4. E 7 menos 4 é 3. Então, é 10 elevado a 3. Sobrou uma divisão entre potências de mesma base. Na divisão entre potências de mesma base, a gente conserva a base 10 e faz a subtração entre os expoentes. 4 menos 3. Isso aqui é igual a 10 elevado a 1, que é igual ao próprio 10. Eu coloquei aqui também um exemplo de multiplicação entre dois valores que estão em notação científica, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 6 e 1,1 vezes 10 elevado a 10. Se você precisar resolver uma operação nesse sentido, não se assuste porque é muito tranquilo. Já que todos esses fatores estão se multiplicando, você pode considerar primeiro a parte numérica dessa notação científica, a parte numérica diferente da base 10, que seria o 1,8 e 1,1. Então, eu passo a ter 1,8 vezes 1,1 vezes as potências de 10. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 10. E fazemos uma coisa de cada vez. Olha só, 1,8 vezes 1,1, vou fazer aqui, ó, 1,8 vezes 1,1. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Fazendo essa soma aqui, eu tenho 8, 9, 1. Aqui em cima eu estou multiplicando com duas casas decimais, então no resultado eu preciso ter duas casas decimais. Isso aqui deu 1,98 vezes, olha só, produto de duas potências, né?
com a mesma base. Isso aqui é igual a 10 elevado a menos 6 mais 10. Menos 6 mais 10 é o mesmo que 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. Então, aqui sobrou 10 elevado a 4. Ok? Em resumo, se você tiver que fazer operações envolvendo potências de base 10 ou notações, números em notações científica, basta que você se lembre das regrinhas de potenciação e efetue a multiplicação e desenvolva essas regrinhas do modo correto, conforme a gente já estudou até hoje. Tá legal? Então, vou encerrar aqui esta aula e até a próxima.